Olá pessoal, boa noite aí quem está em casa. A gente está iniciando aqui a primeira transmissão, né, para os alunos do SERS e falando um pouquinho dos desafios do mundo jurídico, dos desafios atuais do mundo jurídico. Hoje eu não poderia deixar de começar essa transmissão, meu nome é Guilherme Saraiva, eu vou apresentar os demais participantes desse nosso bate-papo, mas eu não poderia deixar de citar a perda lastimável que tivemos hoje de um grande comunicador, o Ricardo Boechat, né, e também de recentes tragédias, como o Brumadinho, como o caso do Flamengo. Torcer para que a gente consiga ter dias de um Brasil com notícias melhores, né? Eu acho que é um passo para as pessoas refletirem um pouquinho sobre essa dicotomia que se faz na internet entre esquerda e direita, entre pessoas de diferentes lados. Somos todos brasileiros, queremos um país melhor. E hoje o objetivo é discutir um pouquinho de como quem está saindo agora, quem saiu da faculdade de Direito, ou quem já está no universo jurídico há mais tempo, pode fazer para ajudar o país a ficar melhor e também para lidar com os desafios das carreiras. Tá bom? Então vamos começar. Eu vou passar aqui a palavrinha para o professor Rogério e para o professor Cleverson, para eles se apresentarem um pouquinho, e a gente vai iniciar esse bate-papo. Boa noite a todos. Cumprimentar o Guilherme Saraiva, cumprimentar o Cleverson, também o Dr. Elson, que está aqui presente, presidente do OAB de Atibaia, e externar que eventos como esse, transmissões como essa, principalmente para você que está se formando, são muito importantes, para você começar a guiar o seu futuro na área jurídica. Você vai perceber que são vários obstáculos, e os obstáculos existem, como existem em todas as carreiras, e esse bate-papo serve não apenas para externar, mostrar onde esses obstáculos existem, onde esses obstáculos se colocam, mas também como vencê-los. Então, agradeço a participação de vocês e passo a palavra para o Dr. Cleverson. Boa noite. Em primeiro lugar, queria registrar a minha satisfação de estar aqui nessa noite. O professor Rogério, embora o telhado aqui indique de maneira diferente, foi meu professor na preparação. É o close no telhado aí. Ele foi meu professor na preparação para o concurso público e tive uma imensa satisfação que logo ao sair da escola, a minha primeira designação, eu passei na magistratura aqui de São Paulo, e a primeira designação foi para judicar na vara em que ele atuava. Então, ele que era o ídolo passou a ser amigo, e a idolatria aumentou ainda mais, porque eu já tinha uma excelente referência dele como professor, e ao trabalhar com ele, eu pude constatar que também como promotor de justiça, ele é um excelente profissional. Então, o Rogério, como eu disse, como era um ídolo, se tornou ídolo em duplicidade, e se tornou também amigo, e é uma imensa satisfação estar aqui ao lado dele essa noite, falando para vocês, e compartilhar um pouco aí da minha experiência. Hoje eu estou aqui na condição de aluno, representando os alunos do SERS, né? Eu estou terminando uma pós-graduação do SERS e iniciando uma na sequência. Então eu vou representar aqui os alunos aqui nesse bate-papo nessa noite com vocês. Rogério está entregando sua idade, Rogério. Só para deixar claro que ele foi meu aluno, mas como juiz cansou de indeferir petições minhas, mostrou que ele não aprendeu nada. É verdade. Rejeitava minhas denúncias. Brincadeira. Pô. Bom, pessoal, a gente separou, na verdade, 5 fatos para falar um pouquinho sobre os desafios da carreira do direito. E o primeiro deles, a gente vai falar um pouquinho sobre o número de advogados, né? A gente chegou em 2016 a 1 milhão de advogados inscritos e a previsão, até na época feita pelo próprio blog do Exame de Ordem, era que no ritmo de inscrições da OAB, a gente chegaria a 2 milhões em menos de 13 anos. Então, a gente levou basicamente 100 anos para chegar a 1 milhão de advogados e em cerca de mais 13 anos a gente chegaria a 2 milhões de advogados. Então, hoje o cenário para quem está fazendo direito, né, Rogério, e está acabando a faculdade, ele vai chegar no mercado de trabalho, olha, então tem 1 milhão de pessoas para competir com você. É claro que a gente sabe que tem todas as especificidades, são temas diferentes que as pessoas atuam, mas de fato o país onde, se eu não me engano, tem a maior concentração de advogados no mundo, né, de estudantes de direito no mundo, maior número de faculdades de direito no mundo, e você ainda vai vendo esse número aumentar exponencialmente. É um cenário um pouco, acho, assustador, se você voltasse a 20 anos atrás e falasse isso para quem estava na faculdade e achar que você está mentindo, né? O que vocês
talvez por que vocês acham que isso aconteceu? Qual é o grande chamariz do direito e quais são as consequências que vocês podem ver para isso? Bom, a partir do momento que nós temos projetado um número como esse, de que daqui 13 anos, menos 11 anos, porque isso foi um estudo de 2016, então nós estamos falando de 11, 10 anos, o número de 2 milhões de advogados, claro que parece muito importante você se destacar desse universo. O curso de Direito passou a ser aquilo que eu chamo já há algum tempo um curso coringa. Porque hoje você vê o estudante de Direito cursando Direito, mas querendo diplomacia, por exemplo. O estudante de Direito cursando as ciências jurídicas, mas, na verdade, ele quer o Direito para trabalhar como administrador de empresas. Nós nos deparamos várias vezes com diretores, vice-presidentes, presidentes de empresas formados em Direito. E a pós-graduação é que ele acaba direcionando para a administração, economia, etc. Ô, Gério, desculpa até te interromper, mas até falar um pouquinho da minha própria trajetória, né? O professor Cleverson vai falar um pouquinho ainda da trajetória dele, acho que você também pode relembrar seus tempos de academia e tudo. Eu fiz Direito, né? Consegue lembrar? Bastante tempo a gente pega as escrituras aqui. Bodybuilding, impossível, nunca frequentei. Eu fiz Direito, né? E acabei já há algum tempo. Me formei, depois passei no exame de ordem, estudando com o SES, né? Estudei com a Josi, tributário, e depois eu fiz a minha pós-graduação em administração e meu mestrado também em administração. Então, também fiz Direito e saí para trabalhar com negócios, né? Não atuo hoje na área do Direito, mas também vejo muitas pessoas, e no meu próprio mestrado, que é um mestrado de administração, tinha pelo menos uma turma de 27 pessoas, 4 ou 5 pessoas formadas em Direito também, que seguiram outro caminho, né? Que, assim, você tem uma vantagem, eu falava muito sobre isso, se você faz uma boa faculdade de Direito, se dedica, estuda, você tem uma vantagem em relação a quem faz exatas. É claro que em muitos casos você tem, talvez não a mesma destreza para cálculos, etc., mas a habilidade que você tem social, né, de se comunicar, de criar bons discursos, de escrever bem e de interpretar melhor o mundo que a gente vive, um mundo político, um mundo muito complexo, ela é relevante. E ela é um benefício que você ganha da faculdade de Direito, mesmo que você não continue na faculdade de Direito, ou na carreira do Direito, né? Bom, isso que o Guilherme falou acaba também coincidindo um pouco com o começo da minha vida na faculdade de Direito. Eu entrei na faculdade de Direito querendo fazer diplomacia. Então, eu queria cursar Direito. Naquela época, você tinha que cursar 60% de um curso superior de Direito, Economia, História, tinha alguns cursos específicos, e os outros 40% você terminava no Instituto Rio Branco. Então eu entrei na Faculdade de Direito querendo fazer diplomacia. É que no meio do caminho surgiu um estágio no MP e eu acabei me apaixonando pelo Ministério Público e segui carreira no Ministério Público, prestei concurso, etc. Isso reforça o discurso inaugural meu. O direito, ele não só é um curso coringa, que aquele que cursa direito, ele tem um leque de opções no mercado, não só na área do direito, mas fora, porque hoje, convenhamos, qualquer um no Brasil, qualquer um tem que conhecer seus direitos. O Brasil é um país que ainda depende do cidadão conhecer muito seu direito, diferente de outros países. Às vezes eu escuto falarem, nossa, mas no país tal, o Ministério Público só faz área criminal, o Ministério Público no Brasil é o Ministério Público jabuticaba. Inclusive o Cleverson, a tese de pós-graduação dele é Ministério Público. Ele me corrige se eu estiver errado, depois ele aprofunda. Mas o Ministério Público no Brasil é o Ministério Público ímpar, com essas atribuições gigantescas, atribuições extrapenais, difusas, consumidor. Mas por que o Brasil precisa desse Ministério Público com tantas atribuições? Porque o povo ainda sozinho não consegue fazer valer os seus direitos, diferente de outros países, em que o povo cuida dos seus direitos, não precisa do Ministério Público tutelando. Bom, então eu bato nessa tecla que o curso de Direito é um curso coringa, apesar de nós termos 2 milhões de advogados projetados para daqui 11, 12 anos, fica você sabendo que muitos não vão para a área da advocacia de concurso público, e outra,
muitos não buscam se diferenciar. Pós-graduação é um ótimo começo para você se diferenciar. Cleverson, eu vou passar a palavra para ele. Como juiz, eu tenho certeza que ele deve ficar bem ou mal impressionado com as petições iniciais. E eu, como promotor de justiça, sempre tive isso na cabeça. Quando eu ofereço uma denúncia a crime, eu enxergo essa minha denúncia a crime como sendo o meu passaporte. É o meu passaporte. Quem ler a minha denúncia vai conseguir extrair se eu conheço o direito, se eu sou articulado, se eu sei o que eu estou argumentando e se eu li o inquérito. Tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento e acúmulo de bagagem. Cleverson. Pois é, dentro do leque, né, dessa história do leque que vocês já mencionaram aí, de fato o curso de Direito te abre um leque muito grande e comigo não foi diferente. Só te corrigindo um pouquinho, a minha tese sobre o Ministério Público foi na graduação. Na faculdade eu tive que fazer o TCC e o meu TCC foi a origem, evolução e perspectiva do Ministério Público. Porque eu entrei na faculdade, por influência do meu irmão, inclusive, né, o Dr. Elson, pensando já na vida de concurso público e com uma certa predileção pela carreira do Ministério Público. Depois, ao longo da vida de concurseiro, muitos de vocês sabem como é, às vezes não é você que escolhe a carreira que te escolhe. Eu acabei ingressando na magistratura inicialmente na Bahia e depois aqui em São Paulo. Acabei debandando para a magistratura. Mas dentro daquela história do leque, né, o caminho que eu estava estabelecendo inicialmente no leque era o caminho do Ministério Público, mas que por razões do destino o caminho acabou sendo mudado. E, enfim, a minha alteração foi pequena, né? São duas carreiras independentes, igualmente brilhantes, mas o leque que te abre, né? A gente falou aqui de diplomacia, falou às vezes de administração, você tem as carreiras de polícia, os fiscais, de receita, INSS, advocacia pública, advocacia privada, né? Então, direito te abre um leque muito grande de opções. O problema é que esse leque, o tamanho que está esse leque, né, como o Guilherme já apontou, a gente está caminhando aí para 2 milhões, inclusive a OAB já manifestou essa preocupação, recentemente fez um pedido, se eu não me engano, o Conselho Federal da OAB, para suspender os cursos, né, por 5 anos, enfim, para tentar normalizar o mercado. A questão que é bastante preocupante para quem já está na carreira jurídica, já está cursando uma faculdade ou já acabou de sair dela, não é mais o leque, é o funil, né? Porque depois que os caminhos se abrem, você vai ter que fazer a sua escolha para funilar para ser um profissional bem-sucedido. Muitos vão ficar de fora do funil. E aí bate nessa questão de que o Rogério já salientou a importância de uma pós-graduação, de uma especialização, né? Porque a ciência jurídica é uma ciência extremamente vasta, né? Então, pegue os ramos aí do direito civil, direito penal, administrativo, todos eles são gigantes. E se você não se especializa, você não se torna mestre em um determinado ponto, a sua chance de êxito na carreira vai reduzindo. Então, a especialização é um caminho muito importante para você combater esse exército de adversários que você vai enfrentar pelo caminho com esse crescimento do curso jurídico cada vez mais no Brasil. Deixa eu só fazer uma observação, aí eu já passo para o Guilherme. O seguinte, foi feita uma pesquisa, não sei se vocês viram, as 10 profissões que mais bem pagam no nosso país, entre as 10 profissões, eles colocam profissões ligadas ao direito. Principalmente concursos públicos, MP, magistratura, defensorias, etc., advocacia pública e a própria advocacia privada. Então, entre as 10 carreiras que melhor pagam, lá está o direito e as carreiras do direito. A última observação que eu faço, pegando o gancho aqui do que o Cleverson falou, quando eu dou palestras, eu sempre bato na tecla de que você escolheu fazer direito, antes de você ter uma profissão, você é um estudante, a vida inteira. Exemplo clássico, não é sem razão que o Cleverson foi convidado para participar desse bate-papo. O Cleverson já é juiz de direito na Bahia, depois passou para juiz de direito em São Paulo, um dos concursos mais concorridos e difíceis do Brasil.
Depois que passou no concurso para a magistratura de São Paulo, ele poderia muito bem ter o quê? Ter acomodado. Já é juiz, etc., carreira de destaque e tal. Não, ele já está na sua segunda pós. Isso é reconhecer que antes de ser juiz, eu antes de ser promotor, o Guilherme antes de ser advogado, nós somos eternos estudantes. E não tem como ser diferente. No Brasil é impressionante. Dia 15 de dezembro é quando começam a surgir novas leis. Do dia 15 de dezembro aqui em janeiro, só na minha área, 5 leis novas que eu tive que estudar no Natal e no Ano Novo. Se me permite, só um comentário. Eu não lembro de quem é essa figura de linguagem para representar o dia a dia do estudante de direito. Eu me lembro, na época que eu fazia cursinho, que o estudo de direito é sempre uma ladeira. E aí, enquanto você está estudando, você está subindo. Mas no momento em que você para de estudar, você não estaciona, você desce de ré. Né? A sociedade é dinâmica, o direito vai a reboque da sociedade, então vai tentando acompanhar a dinamicidade da sociedade, e o estudante de direito que para de estudar, ele não tem esse privilégio. Né? A velocidade que o direito se desenvolve é implacável com o estudante de direito. Você precisa estar constantemente se atualizando, sob pena de ficar obsoleto. Aí veja, se você pegar o curso de medicina, você tem a residência em medicina. Eu, particularmente, acho que o direito ele está cada vez mais próximo disso. O estudante do direito ele precisa, na maior parte esmagadora dos casos, quando ele acaba a faculdade, ele já precisa continuar a preparação dele, porque sejamos honestos, como o professor Cleverson disse, não há profundidade suficiente na faculdade para você sair especialista de fato em algum ramo do direito. Ainda mais no momento em que os advogados generalistas já não é mais como antigamente, que você poderia ser um advogado mega generalista, entender de várias temáticas, né? E conseguir atender bem o seu cliente. Não é a realidade hoje. A realidade que a gente vê é cada vez mais especialistas em temas específicos, né, aprofundados naquele tema, que conseguem dar um atendimento melhor aos seus clientes. Então, é impossível você hoje não ter essa continuidade. Sem contar também na ausência de disciplinas, por exemplo, ligadas a empreendedorismo. Né? Ninguém hoje no universo do direito é ensinado, praticamente ninguém, vou dar aqui algumas exceções, ensinado a empreender, ensinado a fazer marketing, né? Até porque a própria OAB tem diversos regramentos em relação à parte de publicidade, mas, por exemplo, ter um escritório é como ter um negócio. É a sua empresa. Então você precisa ter fluxo de caixa, você precisa contratar, precisa demitir, precisa ter todo um aparato que não é ensinado nas universidades, né? Fora algumas que ainda disciplinam direito marítimo, matérias. Eu, por exemplo, tive direito marítimo, direito romano, são matérias interessantes. O próprio direito romano eu acho extremamente importante, mas direito marítimo, por exemplo, como disciplina obrigatória, talvez não esteja a reboque do que hoje é necessário para a gente fazer. Então, de fato, é um grande desafio.